Vamos ao relatório. Estado do Rio de Janeiro, Poder Legislativo de Itaperuna. Reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, Processo Legislativo, número 588/2022. Ementa. Parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no processo TCE-RJ, número 208682-6/2022, contrário com irregularidade, determinações, impropriedades e recomendações sobre as contas de governo do chefe do Poder Executivo do município de Itaperuna referente ao exercício 2021. Relatório. Trata-se de comunicação de parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, contrário às contas do chefe do Poder Executivo do município de Itaperuna relativo ao exercício de 2021, senhor Alfredo Paulo Marques Rodrigues, conforme voto da Corte de Contas, anexo ao processo TCE número 208682-6/2022, em face da irregularidade, determinações, impropriedades e recomendações apontada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O processo veio instruído com ofício PRS/SSE/CGC 32888/2022, encaminhando parecer prévio contrário sobre as contas do governo deste município referente ao exercício de 2021, acompanhado do referido voto, recebimento nesta Casa Legislativa em 19/12/2022, encaminhado à Procuradoria-Geral da Câmara, que opinou notificação ao excelentíssimo prefeito Alfredo Paulo Marques, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, para que, se querendo apresentar-se defesa escrita no prazo de 15 dias, sendo tal recomendação seguida pela Comissão de Finanças e Orçamento nesta mesma data. Em ato contínuo, foi expedido notificação ofício 007/2023 e recebida pelo senhor Alfredo Paulo Marques Rodrigues em 14/2/2023, sendo apresentada defesa escrita tempestiva no dia 27/2/2023, processo legislativo 040/2023, apensado ao presente. Em 2 de março do corrente ano, parecer jurídico da Procuradoria-Geral da Câmara, pugnando pelo prosseguimento do feito e orientações de como se deve dar o parecer das comissões, a votação e a posterior elaboração do projeto de decreto legislativo. Assim sendo, passamos para o mérito. Em verificação ao processo TCE-RJ, número 208682-6/2022, constatamos que o parecer prévio contrário sobre as contas do governo do chefe do Poder Executivo do município de Itaperuna, referente ao exercício de 2021, se deu com uma irregularidade, determinações, impropriedades e recomendações. Inicialmente, cumpre-nos debruçar sobre o motivo pelo qual se deu o respeitável parecer contrário da Corte de Contas, qual seja pela irregularidade. De acordo com o artigo 115, inciso 4º, a linha D da deliberação 167 de 10 de dezembro de 1992 do TCE-RJ, na qual cabe maior atenção. Porém, é de bom alvitre mencionar que, além da supracitada irregularidade e de sua consequente determinação, o corpo instrutivo do TCE-RJ também relacionou diversas impropriedades, determinações, além de 2 recomendações, todas constantes no voto do relator substituto, Marcelo Verdini Maia. Segundo o respeitável acórdão,
a referida irregularidade foi configurada, pois o município não realizou integralmente a transferência das contribuições previdenciárias devida pelos servidores e patronal ao RPPS, concorrendo para não atingimento do equilíbrio financeiro atuarial do regime em desacordo com os preceitos estabelecidos no artigo 1º, inciso 2, da Lei Federal 9717/98. Sendo neste sentido, dada a seguinte recomendação pela Egrégia Corte de Contas, segue: realizar a transferência das contribuições previdenciárias devida pelos servidores e patronal ao RPPS, de modo a preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário municipal, conforme os preceitos estabelecidos no artigo 1º, inciso 2, da Lei Federal de 97/17/98. Nobres edis, é fato incontrovérsil de que de fato ocorreu o repasse parcial das contribuições previdenciárias devidas pelos servidores e patronal ao RPPS, e que acarretou no parecer prévio e de caráter unicamente técnico, opinativo, contrariamente às contas. Destaca-se que o julgamento das contas do chefe do Executivo, nos termos do artigo 31, parágrafo 1º e 2º, e artigo 71, inciso 1, todos da Constituição Federal, é de competência do Poder Legislativo, sendo esta uma das mais expressivas garantias institucionais da Câmara de Vereadores, tendo o Tribunal de Contas competência para emissão de parecer prévio. Lembra-se também que o julgamento das contas em questão tem natureza política, porém, devendo-se sempre respeitar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, o que foi devidamente observado no processo legislativo em comento. Assim sendo, o presente julgamento das contas não deve se limitar a critérios puramente formais, analisando-se, sobretudo, o bom senso e a realidade fática em que se deu a administração no ano de 2021. Restringe-se que o município cumpriu com o limite estabelecido no artigo 212 da Constituição Federal, aplicando 26% das receitas de impostos e transferência de impostos na manutenção e desenvolvimento de ensino. E cumpriu ainda o limite legal de aplicar no mínimo 70% dos recursos recebidos do Fundeb no pagamento de remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo serviço, atingindo em 2021 o percentual de 73,60%. Ficou também consignado no acordo que o município não realizou alienação de ativos no exercício às despesas com pessoal, respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Além dessas regularidades, outras também foram destacadas no respeitável acordo da Corte de Contas. Outros sim, cabe-nos destacar, sobretudo, que o fato que desencadeou no parecer prévio foi a não transferência integral das contribuições previdenciárias devidas pelos servidores e patronal ao RPPS. Porém, ficou devidamente consignado nos autos do processo 208-682-6/2022, que em manifestação no dia 6/12/2022, na véspera do julgamento, houve manifestação do gestor à época oferecendo termo de acordo e parcelamento de débitos previdenciários. Porém, à época do julgamento, apenas uma parcela havia sido paga
tendo a previsão de quitação em 15 parcelas. Mesmo diante da então recentíssima informação de que as medidas administrativas estavam sendo tomadas para remediar a irregularidade, o parecer manteve-se pela aposição à irregularidade com determinação. Como pode-se perceber, embora não se negue a existência de repasse parcial das verbas previdenciárias da peça de defesa apresentada no dia 27/2/2023, ainda mais recente que a manifestação junto ao Tribunal de Contas, que se deu em 6/12/2022, foram juntados comprovantes de que o município vem arcando com o pagamento do parcelamento de débito junto ao RPPSI, o que demonstra, sobretudo, zelo e comprometimento. Diante disso, podemos também colacionar parte do voto que relata economia orçamentária de mais de 50 milhões, além de mais dados de excesso de arrecadação e superávit de 18 milhões, o que não deve ser omitido na apreciação das contas do chefe do Executivo no exercício de 2021. É importante frisar que, no exercício de 2020, sob o comando da gestão anterior, o julgamento das contas constou com uma irregularidade, contou com uma irregularidade, a insuficiência no montante de R$ 191.657,33 a serem quitado pelo exercício atual, o qual seja o ano de 2021. E diante deste fato, é medida de justiça que seja dado ao atual prefeito um prazo razoável para colocar a casa em dia. Assim sendo, diante de todo o exposto, principalmente pelas medidas tomadas pela atual administração, para que seja remediada a irregularidade que acarretou no parecer prévio pela reprovação das contas, qual seja a não transferência das contribuições previdenciárias devidas pelos servidores e patronal ao RPPS, por meio de parcelamento e cumprimento do acordo, e ainda pela flexibilização que se faz justa, tendo em vista a situação financeira orçamentária que foi herdada pelo atual gestor, que mesmo assim conquistou resultados positivos em sua gestão até aqui. Entendo pela rejeição do respeitável parecer prévio do TCE-RJ. Diante do exposto até aqui, considerando a emissão de parecer prévio contrário do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, as contas do chefe do Poder Executivo Municipal relativo ao exercício de 2021, do gestor senhor Alfredo Paulo Marques Rodrigues, considerando ainda o caráter político de tal votação, devendo-se analisar o caso concreto e os interesses da coletividade, opino pela rejeição do parecer prévio contrário do TCE-RJ aposto ao processo 208682-6/2022, com acordo datado em 7/12/2022. Desta forma, segue minuta do projeto legislativo nos termos do artigo 213 do regime interno, que será submetido a uma única discussão e votação nos termos do artigo 214 do mesmo diploma legal. Sala das Sessões, 21 de março de 2023, relator Jefferson Ferreira. Pelas conclusões, 21 de março de 2023, Adenilson da Silva Zacarias, que segue o relator, Sidnei dos Santos Menezes, que também segue o relator. Projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Fica rejeitado o parecer prévio contrário emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, processo TCE-RJ, número 208682-6,
de 2022, aposto as contas do chefe do Poder Executivo Municipal de Itaperuna, relativo ao exercício de 2021, senhor Alfredo Paulo Marques, em face da irregularidade, das impropriedades, determinações e recomendações apontada, tendo em vista que o gestor está tomando medidas administrativas a fim de remediar a irregularidade apontada no respeitável parecer, qual seja o parcelamento de débito do município junto ao RPPSI, bem como teve o gestor relevantes conquistas positivas, mesmo diante da caótica situação financeira orçamentária que foi herdada pela atual gestão, e demais motivos elencados no voto do relator, constante no processo legislativo 0588/2022. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, 21 de março de 2023, relator Jefferson Ferreira. Pelas conclusões, Adenilson da Silva Zacarias, Cinei dos Santos Menezes, que seguem o relator. Convido o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final para ler o relatório da comissão. Estado do Rio de Janeiro, Poder Legislativo de Itaperuna. A reunião da Comissão de Justiça e Redação Final, processo número 0588/2022. Parecer prévio contrário emitido pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro no processo TCE/ORJ número 208.682-6/2022. Contrário, com irregularidade, determinações, impropriedades e recomendação sobre as contas do governo e do chefe do Poder Executivo do município de Itaperuna referente aos exercícios 2021. Relatório. A Comissão de Justiça e Redação Final analisou a minuta do decreto legislativo apresentada pela Comissão de Finanças e Orçamento nos autos do processo legislativo epigrafado referente ao processo do Tribunal de Contas /RJ 2008-682-6/2022, contendo parecer contrário ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro sobre as contas do governo do município referente ao exercício de 2021 do senhor Alfredo Paulo Marques Rodrigues, em face da irregularidade, determinações, impropriedades e recomendações apontada pelo referido tribunal, no processo em epígrafe, em parecer, em apreciação ao decreto legislativo apontado pela Comissão de Finanças e Orçamento, esta comissão de manifestação favoravelmente à minuta apresentada, pois, cumprindo os aspectos legais, devendo da mesma, sendo deliberada em plenário, nos termos do regimento interno desta Casa. Sala das Sessões, 21 de março de 2023, relator Carlos Assis Ofrásio, pelas conclusões, em 21 de março de 2023, Ademir Cunha Peçanha e Jefferson Ferreira.